Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como Tu já falaste ao meu coração, pedimos que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente da Tua igreja nessa noite. A sair daqui, Pai, e entender a Tua mensagem e colocar em prática aquilo que for proclamado nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Leia comigo, verso 3. Ainda que um exército se acame contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Novamente, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face. Não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. Sempre vai existir um momento que o vosso pastor estará aqui à frente e em algum momento eu vou pedir para cantar esse pequeno cântico com a igreja. Eu já cantei esse cântico aqui algumas vezes, não sei se algum irmão lembra. Eu falei que a Suélia me sorri, né, Suélia? Que eu não sou bom de cantar, né? Mas em alguns momentos da minha vida, eu gosto de cantar, é um cântico bem pequenininho, mas expressa o sentimento do meu coração, que diz assim, aqueles irmãos que souberem, cante comigo. Eu não sou bom para cantar não, tá, irmãos? Me perdoem. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos agora? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Você crê que Deus te dará a vitória? Quem crê, levanta a mão. Nós cremos num Deus todo-poderoso, irmãos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A introdução do sermão dessa noite é algo que nós estamos presenciando. Se nós observarmos, já há 2 anos,
o mundo vem sido assolado por várias coisas que estão afetando a humanidade. Aí 2 anos atrás, no dia 15 de março de 2020, vai fazer agora 2 anos, tudo parou no mundo todo, por causa de um vírus chamado Covid-19. Tudo parou. O mundo parou. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas pegaram o vírus. E nós fomos acometidos de várias informações. Várias informações nos são passadas diariamente. E agora, como se não bastasse, como a gente começasse a respirar, vem outra coisa que vem abalar o mundo. Do que é que nós estamos falando? Da guerra. E eu quero me permitir a gente voltar lá em 1991. Vou relatar uma linha histórica do tempo, para o que nós possamos entender o que está acontecendo hoje, o porquê dessa guerra e porquê das Escrituras estarem se cumprindo. Em 1991, o então presidente da União Soviética, União República Socialista Soviética, Mikhail Gorbachev, ele abriu a economia, abriu a política da União Soviética, extinta a União Soviética, e vários países, várias províncias se tornaram independentes. Bielorrússia, Geórgia, Crimeia e outras províncias se tornaram, Lituânia, se tornaram independentes, países independentes, dentre os quais a Ucrânia se tornou independente, se tornou um país independente desde 91. E de lá para cá, a Ucrânia ela faz fronteira com a União Soviética, hoje que é a Rússia. Então a União Soviética acabou e se tornou Rússia. E na época era Mikhail Gorbachev, depois foi um outro presidente que substituiu ele, e depois agora, praticamente há mais de 22 anos, o presidente da Rússia é o Vladimir Putin. Em 1994, a Ucrânia foi convidada a participar da OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização foi fundada em 1941, em função dos Estados Unidos, para proteger os países do norte. Formaram uma aliança depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, é uma proteção entre esses países. Só que a Rússia não faz parte disso. A União Soviética não fazia parte disso. E agora, o Vladimir Putin, na época, ele falou, olha, se vocês vierem com essa ideia, convidar a Ucrânia para isso, nós vamos invadir a Ucrânia. Aí eles recuaram. Quando foi agora, os Estados Unidos foi lá conversar com a Ucrânia para convidar ela para participar da OTAN. E a OTAN, fazendo todo aquele namoro com a Ucrânia, convidando a Ucrânia para participar da OTAN, do Atlântico Norte. Só que, se a OTAN fizer parte, se a Ucrânia fizer parte da OTAN, a fronteira da Ucrânia vai ser ligada com a Rússia. E a Rússia pode sofrer ataques da OTAN, porque quando um país ligado à OTAN entra em guerra, toda a OTAN ela defende. É como se fosse uma família. Se alguém pisa no pé do meu filho, acabou, não é, Eunice? Então, assim, a família se une. A OTAN é uma família de países. E aí, a Ucrânia querendo entrar para a OTAN, a Rússia falou, não. Se a Ucrânia entrar, nós vamos invadir a Ucrânia. Só que agora, todo mundo deixou a Ucrânia, coitada, sozinha. Os Estados Unidos, a OTAN não tem compromisso nenhum, e a Ucrânia está sendo invadida. E isso pode afetar o mundo todo. Por quê? Aumenta o barril de petróleo, a economia aumenta e o mundo todo pode sofrer essas consequências. E nós estamos vulneráveis a uma guerra nuclear. A gente vê notícias a todo momento de que pode ser acionado
mísseis nucleares para atingir alguns países. E o que nós brasileiros temos a ver com isso? Nós fazemos parte do mundo, de uma sociedade a qual não podemos estar alienados. Portanto, o sermão de hoje, ele vai trazer para a nossa vida a experiência daquilo que a sociedade está vivendo lá fora. Estoura uma guerra. A primeira reação do que sofre um ataque pode ser de medo. Parece muito natural que seja assim. E quem se atreveria a reprovar aquele que se atemoriza? E mesmo se atemoriza diante dos canhões e bombas de soldados do mais forte do que ele. A gente vê que o poderio do exército americano, do chinês, que agora está lá de acordo com a Rússia, fazendo corporativismo com a Rússia, são exércitos poderosos, né? O maior exército do mundo é dos Estados Unidos. O segundo é da China, o terceiro é da Rússia. A palavra de Deus, que nós acabamos de ler, no entanto, nos acena com outra possibilidade, a confiança, a vitória. Assumir uma atitude de confiança a despeito da enormidade da ameaça é o que propõe a si e a nós, ouvintes e leitores. O orante do Salmo 27 traz a sua segurança no Senhor, sua luz, sua salvação, fortaleza da sua vida no Senhor. O salmista fala a partir da sua fé, do seu compromisso com Deus, de viver dentro da lei do Senhor, segundo a vontade deste nela expressa. E aí eu quero trazer para você a seguinte analogia daquilo que nós estamos vendo lá no Oriente, da Rússia contra a Ucrânia, dos Estados Unidos querer se envolver nesse problema, da OTAN querer fugir das suas responsabilidades que ela colocou à Ucrânia. E se uma guerra estourar contra mim? Vamos fazer uma analogia daquilo que nós estamos vendo, do que está acontecendo com o mundo, com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida que nós levamos no dia a dia. Se uma guerra se estourar contra mim? Não se trata de alienação da realidade. Não temos aqui uma fantasia de uma mente intoxicada de fanatismo religioso que busque refúgio no mundo imaginário composto de palavras. Nós não podemos ser alienados, nós não podemos ser fanáticos, mas precisamos ser racionais e entender que vivemos uma guerra diariamente. Vivemos uma guerra diariamente. Trata-se antes de um testemunho calcado em experiências concretas e pessoais com Deus, coisas de quem conhece a vivência da verdade. Nós precisamos e necessitamos ter experiências com Deus, porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Nós temos que olhar com olhar espiritual. Nós vivemos em guerra todos os dias. Nós vivemos em guerras todos os dias. Essa semana, uma irmã, isso eu falei até na classe dos adolescentes hoje de manhã, essa semana uma irmã postou um desenho da Netflix que o próprio inimigo se apresenta para as crianças. Irmãos, nós estamos vivendo em tempo de guerra. Como você tem tratado os seus filhos, seus netos na sua casa, o que eles têm visto, o que eles têm ouvido? Como tem sido o comportamento? Como tem sido a preocupação com os nossos filhos? Nós temos que ter cuidado, irmãos, nós estamos numa guerra. O diabo não é bonzinho não, irmãos. O diabo não é bonzinho. Lúcifer não é bonzinho não. O que a palavra diz? O diabo, vosso adversário, está rugindo como esperando o momento que possa vos. Irmão, Lúcifer é bonzinho? Aonde? Nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar alerta à guerra a qual nós estamos vivendo.
Nós precisamos ter experiência com Deus, seja qual for a situação, mesmo acossado pelo maior de todos os motivos de medo que há no mundo, a guerra, mesmo vendo com seus próprios olhos a proximidade de um exército inimigo já acampado às suas portas. De fato, quem tem o que temer não é atacado. O atacado, ainda que morra, sendo a morte consequência da sua luta em defesa daqueles que são seus e daquilo é seu, sua vida, sua liberdade, sua família, sua casa, seus pais. Não tema. Não tema. Se você se encontrar em guerra, não tema, porque o Senhor é contigo. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, Deus é contigo. Clame ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, clame ao Senhor. Morra com honra, para você ser lembrado para sempre. Certamente o Senhor não se esquecerá de você, mas morra com honra. Morra valorizando aquilo que Deus colocou para você fazer no reino dEle. Se apresente para o trabalho, se apresente para a obra do Senhor. Se apresente no seu trabalho como um homem do que não tem do que se envergonhar, como uma mulher do que não tem que se vergonhar. Mas honre. Quem faz a guerra a serviço do mal, irmãos, da mentira e da morte, não presta. Quem faz a guerra a serviço do mal e da morte não presta. Desse o Senhor também não se esquecerá. Todavia, não para o bem, haverá de receber de acordo com as suas obras o justo e merecido e inapelável castigo de Deus. Nós pregamos aqui, irmãos, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é bondade. Mas no dia do juízo, Deus vai agir com justiça. Ele vai agir com justiça. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar com o Evangelho. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós estamos num momento, irmãos, da nossa vida, da sociedade, que ou você é ou não tem meio termo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não fique em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro, não está certo daquilo que pensa, daquilo que confia. Porque o que ataca se arrisca a morrer também, enquanto que o incitador fica só assistindo, de camarote. O assistente acaba só incitando, mas mais violência com a sua passividade. Vocês lembram daquele congolês que morreu lá no Rio de Janeiro, no quiosque da Barra? Vocês lembram? 3 homens pegaram com a barra de ferro, bateram nele. Vocês lembram que tinha algumas pessoas em volta que não fizeram nada? Aquelas pessoas também estão sendo incriminadas. Também estão sendo incriminadas, porque nós não podemos ser passivos diante dos problemas, irmãos. Não podemos ser isentos. O tal chamado isentão. Eu sou isento. Não. Você não é obrigado a se pronunciar, mas é obrigado a tomar posicionamento. Eu vou ver o Tiago apanhando, vou deixar o Tiago apanhar? Não. Vou entrar no meio e falar, que é isso? Espera aí, eu conheço esse rapaz, é meu amigo. Vou ver o Gustavo apanhar? Não, espera aí, eu tenho que... Não, calma aí. Entrar no meio, não deixar. Nós não podemos ser passíveis diante de uma agressão, diante de uma violência. Sem falar nos lucros, quem sabe, pretendam obter com toda a desgraceira. Muitas pessoas, elas lucram com a desgraça do outro. A gente vê aí, tem um problema, entra o plantão, todo mundo para ver. Né?
Quando a gente vê aquele barulhinho lá daquele canal lá, todo mundo fica nervoso, aconteceu alguma coisa. Que todo mundo quer saber. Mas uma notícia boa, ninguém fala. Falar que foi abençoado por alguém, não tem, isso não vende. Mas falar mal, aí a notícia corre. É muita mesmo falta de temor de Deus e muito desprezo pelo próximo para ser deixado para lá. O grande problema, meus irmãos, não é nem a morte em si, é a vida. A maneira como se vive, como se morre. Se de maneira consciente, confiante, corajosa, coerente ou não, entregando-se desastrosamente aos delírios e desejos desordenados da própria alma, adoecida porque revoltada contra a necessidade de limite. Certa ocasião, eu vi uma pessoa dizer para outra: seu problema é você ser você mesma. Muitas das vezes, irmãos, nós nascemos, vivemos, estamos aqui para fazer mal ao outro, para prejudicar. O nosso prazer é prejudicar o outro, o próximo. Tem pessoas que têm prazer em prejudicar o próximo. Ela tem prazer. Parece que está dentro do DNA dela. É a maneira como se vive. É a maneira como se vive. Tem pessoas que vivem confiante, coerente com o seu discurso, corajosas, mas existem pessoas que vivem nos delírios, que querem prejudicar, querem afetar, ou praticando o bem, crendo na bondade do Senhor, que ainda será vista outra vez na terra dos viventes. Tem pessoas que agem de boa fé, tem pessoas que agem de boa fé, são boas, são generosas, são pessoas que sempre procuram viver bem. O desafio é esperar pelo Senhor. O desafio nosso é esperar pelo Senhor. É saber que nós vivemos nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Ponto, parou aí. A nossa vitória é através da morte e ressurreição de Cristo. Uma vez eu estava numa igreja, um jovem pregando diz: no mundo tereis aflições, porém, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Eu falei: opa, peraí, aumentou um negócio aí que não existe no texto. Jesus não disse isso: e vós vencereis. A nossa vitória está na morte e ressurreição dele na cruz do Calvário. Como eu falei domingo passado, Deus não é fiel a nós, não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra, verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele cumpre na minha vida. Porque eu preciso colocar em prática a fé que eu tenho nessa palavra. E muitas das vezes nós vamos orar, pedir, e Deus não vai nos responder como nós queremos. Nós não somos donos de Deus, nós não mandamos em Deus. Nós somos servos, nós somos obedientes. E Deus faz a vontade dEle na nossa vida. Ainda que você espere 10, 20, 30 anos. Mas Deus vai fazer a vontade dEle quando Ele entender que é o momento. Eu já falei aqui, nós vivemos, o ser humano ele vive o tempo Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Quando o Cronos, ele cruza com o Kairos, é o milagre de Deus na sua vida, é a resposta de Deus na sua vida. E existem pessoas aqui, que já me confidenciaram, que Deus fez o milagre na vida dela, e ela tem experiências
com Deus, teve uma experiência com Deus. Eu quero desafiar meu irmão e minha irmã a você buscar experiências com Deus. Independente da guerra que você vive, independente dos problemas, das adversidades que você vive, eu quero colocar para você: busque a sua experiência com Deus. Você não sabe quanto é enriquecedor, você não sabe quanto é maravilhoso alguém chegar para você e falar assim: pastor, Deus fez isso na minha vida. Você não sabe o quanto é gratificante para um pastor, uma ovelha, chegar para ele e falar: pastor, aconteceu isso na minha vida. É o mover de Deus, é a transformação, é a metanoia. Você não sabe o quanto eu fico feliz quando alguém fala assim de manhã para mim: pastor, essa palavra do presente diário, eu precisava ouvir, eu estava precisando ouvir. Veio de Deus para a minha vida. Você não sabe o quanto isso me alegra. Tem um presbítero muito querido no presbitério, que desde que eu o conheci, eu mando o presente diário para ele. Mas ele está lá na minha lista de transmissão, eu mando. Mas ele não me agradece, nada. A gente não tem muito contato, né? Só o conheci na primeira vez que eu cheguei aqui, no Pali, e ele fez um pedido de oração, eu fui até ele, orei com ele e tal. Ele fez um pedido de público no presbitério, eu fui até ele e tal, orei com ele e tudo. E aí eu falei: posso mandar para o senhor? Pode, pastor, pode mandar. E já tem 2 anos que eu estou aqui em Morato, né? Todo dia eu mando. Aí entrei de férias agora, avisei que eu não ia mandar, que ia ficar 30 dias sem tirar férias e tal. Aí eu sempre pergunto depois se quer continuar a receber, porque às vezes a pessoa não quer receber e a gente respeita, não tem problema nenhum. Quando foi essa semana, ele falou: pastor, não recebi. Aí eu falei: me perdoe, meu irmão, vou te mandar agora de novo. Aí mandei para ele, já veio uma amiga lá do Rio: pastor, não recebi. Aí por isso que eu mandei um áudio para todo mundo, eu tenho uma lista de mensagens, mandei um áudio informando que aquele que não receber não tem problema, pode me pedir que eu mando. Mas eu vi um homem de uma certo conhecimento, um homem que tem um respeito no presbitério, um homem que é muito respeitado no presbitério. Esse homem, todo dia, ele ouve o presente diário, que é um simples presente diário, de 3 minutos e meio. E para minha surpresa, ele me cobrou. E aí que eu fiquei sabendo que realmente ele ouve, porque ele me cobrou essa semana. Há 2 anos que eu estou aqui. Então, irmãos, é muito gratificante quando você vê alguém obtendo vitória, obtendo resposta, obtendo resultado daquilo que você tem semeado. Porque tudo aquilo que você semear, isso também você colherá. Então, irmãos, nós vivemos numa guerra, e nessa guerra nós precisamos estar confiantes, corajosos, antenados, ligados, porque a vinda de Cristo está próxima. Ela está mais próxima do que nós imaginamos. Daqui a pouco nós vamos viver um governo mundial, não demora muito. E Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E eu quero dizer, nós somos a igreja do Senhor. Precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade de que fomos chamados, eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Você, eu,
Somos eleitos antes da fundação do mundo. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Jesus não está lá. Suelen errou. Pagar a borracha lá, o nome lá, a Suelen se arrependeu. Escreve o nome de Suelen de novo. Suelen errou, apaga. Suelen... Não. Uma vez seu nome escrito no livro da vida, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus veio para os eleitos. Seu nome está no livro da vida. Ah, pastor, mas agora eu posso ter uma vida que eu quiser? Não. Alto lá, meu irmão. O eleito, o salvo, ele peca. Só que ele precisa se arrepender, confessar os seus pecados, as suas faltas, viver uma vida de confissão. Uma vez nós somos justificados para sempre. Amém? Mas nós somos seres humanos e erramos e pecamos. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, a sua palavra não está nele. Pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então creia que a vitória é sua. A vitória é sua. Venha o que vier, a vitória é sua. E para encerrar, eu quero encerrar com uma reflexão. Depois de conversar, numa conversa a dois, eu vou mudar o nome das minhas historinhas para reflexão. Então, depois de uma conversa, um papo cabeça, né? Uma certa pessoa, que todo mundo, ninguém conhece aqui quase, né? Aí eu vou mudar para reflexão. Que é o seguinte, irmãos. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio o demônio e o soltou. O cavalo entrou nas terras de uns fazendeiros e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos em cólera mataram o garoto e queimaram sua casa. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Perceberam? Moral: o diabo faz coisas simples porque sabe que a maldade está em nossos corações e sozinhos cuidamos de fazer o resto. Por isso é bom pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder para dar vida e para dar morte, para abençoar e amaldiçoar. Irmãos, o diabo não é bonzinho não. Quem pensa que o diabo é bonzinho, está se enganando e está deixando ele enganar. Porque segundo a minha vovó Luzia falava, falecida vovó Luzia, e a gente até acha graça disso, né? Ela falava assim: o diabo ele vem com sapatinho de lã. Ele vem com sapatinho de lã. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Olhinho no que vê, mãozinha no que toca, boquinha no que fala, olhinho no que vê, ouvido no que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Eu quero terminar essa meditação, esse sermão nessa noite, dizendo que eu não estou pregando o evangelho do medo, tá, irmãos? Não é para você sair daqui com medo nessa noite. Não é isso. Mas é para você sair daqui sabendo que nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. E não podemos esmorecer. Não podemos abrir a guarda. E a nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, mas são contra os principais e potestades das regiões celestes. Nós temos que estar confiantes no Senhor.
e saber que em muitas coisas, problema, Deus pode me dar força para resolver o problema. Busque em Deus os seus desafios. Está passando por problema? Entre no teu quarto e chore. Está passando por problema, por adversidade? Entre e chore. Fale com Deus. Conte os seus problemas para Deus. E Ele há de cuidar da tua vida, do teu ser. Que Deus nos abençoe.